esse cidadão Juca Kfouri, ele já falava de mim na campanha. Não conheço. O que esse cara tem para poder falar das pessoas? O que eles estão fazendo com tudo isso, Cross? Fazendo com que manche a imagem para a gente perder os patrocínios, para nos sufocar financeiramente, para que a gente não tenha condições de administrar o Corinthians. É isso que eles estão fazendo. Eles estão manchando a imagem do Corinthians para fora. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa. E agora vamos acompanhar tudo que o presidente Augusto Melo falou, pois sim, finalmente ele se pronunciou sobre toda a polêmica envolvendo o Corinthians, os bastidores, as acusações, as denúncias ali, suspeita de ter laranja nas negociações, enfim. Tudo que tá rolando nos bastidores, aquela polêmica que tomou o mundo esportivo nos últimos dias, ele acabou falando pelo menos a versão dele desses fatos, né? Falou meio por cima ali, deu algumas opiniões mais aprofundadas, falou que vai processar muita gente que tá vazando informações ou espalhando notícias falsas em relação ao Corinthians ali, o que dá a entender que ele pode ter cometido algum erro nos bastidores do Corinthians, enfim, ele acabou desmentindo ali e explicando a parte dele. Falou sobre a VaideBet, como ele conseguiu ali trazer um patrocínio maior pro Corinthians e tudo mais, enfim. A versão do presidente Augusto Melo sobre toda aquela polêmica envolvendo o Timão, né? Isso porque o jornalista Juca Kfouri acabou ali vazando documentos ali confidenciais do Corinthians que mostrava que as transações estavam muito suspeitas e tudo mais, daquela negociação com a VaideBet, que é a patrocinadora master do Timão, depois daquela declaração do Rubão, né, que era conselheiro do Corinthians, onde ele disse que o Augusto Melo tinha feito a negociação com a VaideBet sem nenhum intermediário. O que significa isso? Por não ter um intermediário, o Corinthians não teria que pagar comissão para ninguém. Só que depois acabou surgindo ali um intermediário que, segundo informações do Rubão, que era um dos conselheiros, não estava ali na negociação, o que dá a entender que teve alguma tramóia nos bastidores. Só que o Augusto Melo está revelando ali o ponto de vista dele em relação a isso, quem é essa pessoa, esse intermediário, enfim. Ele vai falar tudo isso no programa de hoje ali do Cross, né, do podcast do Cross, que entrevistou o Augusto Melo e ele revelou essas notícias em primeira mão. É isso que veremos a partir de agora. Deixaremos o link do canal do Cross aqui na descrição para que vocês possam acompanhar o podcast na íntegra e pode se inscrever no canal, dá essa moral pra gente aí, é importante pro crescimento do Corinthians Informa. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que ele falou. Obrigado e até logo. Tá aí, então só pra clarear o caminho de uma galera que às vezes não entendeu e não está, sei lá, tá na caverna e não está entendendo, né, o que tá acontecendo. E aí vai a pergunta pra você, Augusto. Recentemente o jornalista Juca Kfouri, correto? Acho que eu vou falar o nome correto, porque às vezes eu falo o nome errado, a galera acha que é desrespeito. Tudo é desrespeito. É que às vezes eu pronuncio porque eu sou meio burro mesmo o nome dele. Mas o jornalista Juca Kfouri, né, noticiou que a patrocinadora master do Corinthians, né, a VaideBet, o nome dela vai pra cima, vai pra baixo, e aí talvez entre nisso de fogo amigo que você falou, mas enfim, o Juca Kfouri noticiou algumas coisas, deu nomes, deu valores e de que havia um laranja dentro de todo esse processo aí do patrocinador master do Corinthians. Isso obviamente inclui o Sérgio, que está envolvido nessa negociação também, inclui o nome da empresa, inclui no seu nome e inclui o Corinthians. Então a primeira é, o que tem de verdade nas acusações do Juca Kfouri, porque são acusações seríssimas, independente dos jornalistas, são acusações seríssimas, e o que você pretende fazer, você como presidente, o Corinthians, o que o Corinthians pretende fazer a respeito dessa situação? Eu não tinha... quando o Sérgio chegou ontem para mim, que isso é um absurdo, o que estão fazendo com um pai de família, com um grande profissional de mercado, onde eu só ouço elogios, até por clubes adversários. Outro dia eu estive com o Casares, ele falou, você pegou o que tem de melhor no mercado. Ouvi alguns áudios, inclusive, fantástico. O que estão fazendo com um pai de família, que é família de verdade, que tem exemplo para dar para a família, assim como eu tenho exemplo para dar para meus filhos. E eu tento acalmar o Sérgio. Falo, Sérgio, você viu o que eu passei na campanha? Nenhum ser humano aguenta passar o que eu passei na campanha. Por quê? Porque esses caras sabiam que ia perder a eleição para mim. Eles tentaram acabar com a minha vida e da minha família. Eu sempre deixei claro o seguinte, eu sou um cara muito família, eu sempre deixei claro para meus filhos o seguinte, é para eles que eu devo satisfação, é para eles que eu tenho que dar ensinamento. E quando eu chamei meus filhos para explicar tudo o que estava acontecendo no Corinthians e o que eu poderia sofrer naquela campanha, meus filhos falaram para mim, pai, a gente sabe quem você é e o exemplo que você dá para nós. A gente está preparado. Segue o seu destino, pai. Deus sabe o que faz. E hoje eu dou o mesmo conselho pro Sérgio.
O que essa mídia nojenta, que 3, 4 jornalistas estão fazendo com o Sérgio, cara, é tanto que ele está falando, vai processar criminalmente, porque é um crime isso. É um pai de família, é um profissional, e as pessoas não estão pensando nisso. Esse cidadão Juca Kfouri, ele já falava de mim na campanha. Não conheço. O que esse cara tem para poder falar das pessoas? Agora, a gente sabe que existia pessoas dentro do clube que serão processadas andando com esses papéis. Então, ela vai ter que explicar de quem são esses papéis, como é que ela conseguiu esses papéis, ela vai ter que explicar agora. O Sérgio vai dar, acho que está fazendo a denúncia criminalmente, essa pessoa vai ter que explicar onde ela conseguiu esse papel, como ela conseguiu, porque isso é sigilo. E aí começa a sua investigação. Nós temos aí um profissional que trouxe o maior patrocínio da América do Sul de um time de futebol de toda a história. E está sendo massacrado por isso. Nunca se cobraram, nunca eu vi essa mídia, esse mesmo jornalista, esses outros jornalistas que estão fazendo isso, eu nunca vi eles cobrarem. Quem são os outros? Tem uns aí que estão falando, eu não vou dar nome, não vou botar esses caras em palco nenhum, porque, na minha opinião, não são confiáveis, mas enfim. O que o Sérgio fez nessa negociação, eu nunca vi ninguém fazer nessa negociação. Em que sentido? Trazer o patrocínio pra gente, ajudar a brigar por um valor. Eu questionei até o final em termos de valores, porque eu fiquei, de uma certa forma... esse cara tá botando o patamar do Corinthians de volta, o tamanho que é a instituição, em termos de patrocínio, em termos de estrutura, de marca, coisa que o Corinthians não tinha há mais de 15 anos. Há mais de 16 anos, na verdade. Porque desde que esses grupos entraram no Corinthians, a cada vez mais a imagem caindo, depreciando a marca, desvalorizando a nossa camisa, enfim. Hoje, com essa nova gestão, a gente está tentando resgatar isso. Estamos resgatando isso. Tanto na parte de patrocínio, quanto venda de jogadores, que nós vamos sempre estar falando sobre isso. E o que esse cara fez, a negociação, e hoje está sendo pago, está sendo crucificado por causa disso, é um absurdo. Toda a negociação que foi feita, que na época eu discuti com ele, qualquer agência, você sabe, você tem seu canal, você tem seus parceiros, qualquer agência que te traz um patrocínio é 20%. No Corinthians é 10%. E eu brigava, eu não pago mais que 5%, porque é um valor muito alto. E eu cedi um pouco, eles cederam um pouco, chegamos a 7%. Ou seja, eu ainda me sacrifiquei, eu corri o risco de perder o parceiro e economizei mais de 12 milhões para o Corinthians nessa negociação, sempre brigando. E fora os 12 milhões, Cross, a gente conseguiu o maior patrocínio da história do Corinthians. Ou seja, nós tínhamos 17 milhões na camisa do Corinthians, nós passamos a 120 milhões. Eu tinha uma negociação com a PixBet que era de 85 milhões, sendo que o ex-presidente tinha de 60 milhões. Por que a mesma patrocinadora, um era 60 e comigo era 85? Por que a Brax eles fecharam a 203 milhões e eu fechei a 330? E ainda fiquei com a parte de LED de cima, fiquei com o placar, que nós estamos negociando de 20 a 40 milhões, se Deus quiser aí, e vai chegar a 470, 460, 370, 360 milhões. Por que eles não falam da comissão do ex-presidente com o empresário de jogador, que é normal? Não estou questionando porque é normal a comissão, mas por que eles não questionam os 10% dos 200, o empresário tem 20 milhões e 300 de comissão? Por que não questionam isso? Por que esses mesmos jornalistas não questionam isso? Agora, o que a empresa é ou deixa de ser, quando eu fiz a minha parte de negociar, foi tudo entregue na mão do jurídico. Tudo que eu faço... Tá tudo documentado. Tudo documentado. Tudo que eu faço, eu não faço nada sem vir a aprovação do jurídico. Eu não faço nada. Fora isso, ainda passa pelo meu advogado. Eu tenho uma equipe muito boa nesse sentido. A partir daí foi passado para o jurídico, levantou, aprovou a empresa, quem é a empresa, porque um valor desse tamanho você tem que saber quem é a empresa. Porque nós não conhecíamos a empresa. Eu tinha negociações com Aposta e Ganho, eu tinha negociações com Betano, eu tinha negociações assim, conversas. Nem você e nem o Sérgio conheciam a Vai de Bet. Não, nunca ouvi falar. Nunca ouvi falar. Tanto que quando veio... Tá, vai entender quem é, vamos pesquisar, vamos ver. Poxa, uma empresa estruturada, uma empresa maravilhosa. É tanto que, na minha opinião, uma das maiores, uma das melhores. Nos pagam em dia e por dia. Quando eu tive um questionamento, como é que eles pagam por mês? Não, eles não pagam por mês, eles pagam por dia. Começa dia 1º, dia 20 está pago o mês seguinte. Eles pagam antecipado. O que eles estão fazendo com tudo isso, Cross? Fazendo com que manche a imagem para a gente perder os patrocínios, para nos sufocar financeiramente, para que a gente não tenha condições de administrar o Corinthians. É isso que eles estão fazendo. Eles estão manchando a imagem do Corinthians para fora. Quem, Augusto? Eles quem? Essa oposição que hoje está, esses anti-corintianos, todo esse pessoal que está tentando manchar a imagem
para que a gente... Essa semana nós perdemos um grande patrocínio de uma das maiores marcas do mundo, que a gente vem negociando há um mês e pouco. Devido a esses acontecimentos. Devido a esse acontecimento, eu recebi ontem um WhatsApp deles dizendo que vamos esperar a poeira baixar, não podemos estar envolvidos nisso. Outro absurdo também, por que as empresas estão fugindo? Tudo que a gente faz lá dentro, eles estão vazando. A gente está detectando algumas pessoas, a gente já tem uma ideia de quem são, estamos procurando provas, porque essas pessoas estão vazam em todo quanto é lugar, justamente por isso. Como uma empresa vai fechar um contrato aqui se vaza um contrato dela de confidencialidade? Não tem como. Então eles fazem para jogar contra a gente, eles não estão ajudando, está na hora de dar um basta. Essas pessoas têm que parar, vamos pensar no Corinthians, a eleição é daqui a 3 anos de novo. Se esse grupo aí que perdeu hoje acha que a gente ajuda, aí daqui a 2 anos, eles começam a campanha para eles e o que for melhor vence de novo. Se você for ver a nossa campanha, a minha campanha em 6 anos, Cross, eu nunca falei mal deles, eu nunca joguei contra eles. Ao contrário, teve 2 grandes empresas que chegou até mim, a Bitcoin, a Gol, chegou até mim. Eu falei, não quero saber, leva para o Corinthians. Eu poderia trazer, eu poderia ganhar comissão, eu poderia indicar alguém para ganhar comissão. Ao contrário, vai lá direto com eles. Eu sou corintiano, eu quero bem do Corinthians. Vai lá direto. Daqui a 3 anos é a eleição, eu vou disputar a eleição de novo. Eu perdi a eleição por menos de 100 votos. Você nunca viu eu criticar os caras. Você nunca viu eu jogar nenhuma sujeira à imprensa. Você nunca viu eu vir na imprensa para falar mal na época da situação. Ao contrário, eu ajudei o Corinthians paralelamente. Então, é isso que essas pessoas têm que fazer. Eles não são corintianos. Mesmo porque eles vão pegar o Corinthians, vamos supor, quem for entrar daqui a 3 anos... Eles querem pegar um Corinthians melhor para que eles possam administrar melhor. Eles não vão querer pegar um Corinthians pior do que está hoje. Pior do que eu peguei. Eu quero deixar um Corinthians melhor, porque eu sou corintiano e o próximo presidente que vai entrar, ele é corintiano também. Então eu quero deixar uma estrutura melhor para ele, para que na próxima gestão o Corinthians cresça mais ainda. Porque o Corinthians precisa voltar ao seu patamar. Entendi. Aí, Augusto, assim, só pra gente voltar nesse ponto, porque assim, o corintiano só sofre, cara. Infelizmente, continua. E não era pra estar acontecendo isso. E o meu sentimento... São maravilhosos que a gente consegue aí. Cara, sinceramente, assim, o meu sentimento quando eu vejo toda essa galera que lota aquele estádio para esses jogadores jogar, que faz tudo isso, e a gente só passa essas humilhações, cara. Pra mim, eu falei hoje isso pro Sérgio, eu falei, cara, isso que tá acontecendo, você chegar e pedir licenciamento do cargo é mais uma coisa que o Corinthians não precisava, cara, sinceramente. Mas... é uma coisa, só pra eu não perder o raciocínio, pra você responder, que assim, eu preciso só realmente perguntar isso. Porque assim, ficou claro que você nega tudo que está sendo de acusação. É tudo fake, é tudo falso isso, certo? Beleza, ok. Você põe a mão no fogo pelo Sérgio, entendi. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu confio plenamente em todos que eu coloquei lá. Perfeito. Colocar a mão no fogo eu não coloco nem pelos meus filhos, que eles podem fazer uma besteira. Tá bom. Mas eu confio e dou toda a autonomia. Confio no Sérgio plenamente, confio no Marcelo Mariano, confio no Claudinei da base, confio no Marco Polo do Sport Terrestre, confio na Suzy no social, confio plenamente no Raul Correia do Cultural, confio no Eloy na piscina. Todos que eu coloquei eu confio plenamente. Perfeito. Plenamente. E o Sérgio, ele não tá saindo por nada, ele tá saindo, sabe por quê? Onde eu concordei, ele tá saindo para processar. Conta pra gente como foi essa conversa entre você e ele. Ele chegou ontem para mim, que eu não aceito. Ninguém vai fazer com que eu tire qualquer diretor meu sem provas, Cross. Ninguém. Tá. Pressão eu já sofri na minha campanha. Hoje, para mim, isso é o mínimo. Então, ninguém vai fazer pressão para tirar, porque eu sou homem, eu tenho caráter, eu tenho família, eu tenho educação para dar para meus filhos. E é isso que eu dou para meus filhos. Primeiramente, honestidade, humildade, caráter. Com isso, qualquer porta se abre em qualquer lugar, na maior dificuldade que você tenha na sua vida. Se eu coloquei eles lá, eu só tiro eles se tiver alguma prova contundente. Caso contrário, ninguém vai me fazer pressão, porque eu não vou tirar nem A nem B. Então, o Sérgio, eu só aceitei ele ficar temporariamente fora. Ele te pediu isso, né? Ele pediu isso. Tá. Ele veio pedir. Eu falei, Sérgio, se eu fosse você, não faria isso. Ele falou, presidente, eu preciso me defender. Presidente, eu estou saindo daqui porque eu quero processar esses caras fora do Corinthians. E eu, como diretor de marketing, superintendente de marketing, eu processando eles aqui, eu mancho a instituição. Eu sou corintiano, eu penso no Corinthians. Então, presidente, eu vou me licenciar porque eu vou processar criminalmente esses caras. Eles não têm nada contra a minha pessoa. Eu quero saber desses documentos que chegaram, que não tem nada a ver conosco. Eles vão provar de onde vieram, como vieram e para onde vai. Então tá aí, né? Uma confusão danada nos bastidores do Corinthians. O Augusto Melo, ele
segundo ele, né, a oposição, as pessoas ali que torcem contra o Corinthians, talvez jornalistas, uma mídia que quer boicotar o Corinthians, ele acabou negando ali as acusações, né, segundo ele não tem nada daquilo, não existe um desvio de dinheiro, né, isso porque o Rubão tinha falado lá atrás que não tinha um intermediário, e agora surgiu esse intermediário, que o Augusto Melo tá falando que sempre existia um intermediário nas negociações, então assim, a palavra de um contra a palavra de outro, né, pode entrar na justiça até essa situação aí, também tem a parte que estão acusando ali a empresa e tudo mais, e o Corinthians vai tentar se defender, segundo Augusto Melo, né? Vamos ver, é difícil até de falar um pouco sobre isso, né? Que são assuntos muito complicados, é a parte jurídica, é contrato, é a palavra de um contra a palavra de outro. Só vai ser resolvido mesmo, vamos saber quem tá falando a verdade ou a mentira, quando a justiça der o parecer. Essa que é a verdade. Não adianta também ficar falando, esse é o culpado, aquele que é o culpado, não se sabe. Se sabe que um acusou de um lado e o Augusto Melo agora se defendeu. Essa que é a realidade. Quem tá mentindo, quem tá falando a verdade, só o futuro vai dizer. Vai ter as investigações, vão puxar lá, vão ver toda a transação e tudo mais, vão ver quem é que tá certo e quem tá errado. Simples assim. O que a gente trouxe aqui, na verdade, foi o ponto de vista do Augusto Melo, que todos estavam esperando para que ele falasse alguma coisa há muito tempo e ele não tinha se pronunciado assim, nada além de uma nota até então, né? Agora ele pôde dar uma entrevista ali pro Kroos, que é corintiano e tudo mais, e ele pôde falar um pouco o ponto de vista dele em relação a isso. Ele acusa aquelas pessoas que estão tentando boicotar ele ali no Corinthians. Essa é a defesa do Augusto Melo, assim, perante ali, né, a torcida agora. Mas o que nos resta é aguardar. Eu quero saber de vocês. Quem tá certo na sua opinião? O Augusto Melo tá certo? Ou eles estão fazendo alguma coisa muito estranha ali nos bastidores? Comente abaixo, é importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Você, corintiano, pode opinar do seu ponto de vista em relação a toda essa confusão envolvendo Augusto Melo, Corinthians, Rubão, enfim, Juca Kfouri, jornalista. É uma infinidade de pessoas que, se for listar aqui, a gente vai passar um bom tempo falando os nomes. Por hoje é só, daqui a pouco voltaremos com mais informações sobre o Timão. Até o próximo vídeo, valeu!